estamos começando mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Na verdade, esse é o primeiro da versão 2017 do nosso programa. Por isso a gente resolveu apresentar uma história diferente para vocês. Uma história de vida de uma pessoa que tem uma superação, contou essa história numa palestra para colaboradores do Hospital de Câncer e a gente catou e trouxe para cá o Luiz. É Luiz Fernando Câmara, né, Luiz? Isso. Você hoje é presidente da Escola de Oratória Vox to You. Exatamente. Conta pra mim, a tua história de vida começa porque você queria um lanche e não tinha como ter esse lanche. Que história doida é essa? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado a todos. Na verdade, eu nasci em Cravinhos, aqui no interior de São Paulo. E eu tinha 11 anos de idade, eu estava com molecada na rua, a gente ficava na rua jogando futebol e resolvemos comer um lanche. Chegou em casa, eu vim de uma família de classe média bem baixa, nunca faltou nada em casa, mas também nunca sobrou. E aí eu vi que não tinha dinheiro para comer lanche. E aí deu um sentimento de impotência, de você querer comprar alguma coisa e não ter dinheiro. Acho que muitos espectadores já devem ter sentido esse sentimento de impotência. Você não passava necessidade, mas passava vontade, digamos assim. Exatamente. Ao invés de me revoltar, primeira opção, falei, vou vender sorvete. Então eu comecei, pegava o picolé, vendia 50 centavos, ficava com 20 de lucro. Foi uma experiência que me marcou, porque a margem era boa, né? E portas se abrem, outras portas não. Você vai aprendendo a lidar com a rejeição. Mas era de porta em porta que você vendia? Debaixo do sol quente mesmo. E assim, e aí você sabe que quando você começa a produzir, principalmente na área comercial, quando você começa a vender, o sentimento de impotência ele é substituído pelo sentimento de realização. Que aí você vê que só depende de você. Buscar, realizar e tudo mais. E então, aí assim nasceu esse teu espírito empreendedor. Eu acredito que sim. E você se inspirou em outros empreendedores? Muito, como é que bastante. Depois eu vendi salgadinho, dei aula de informática e com 17 anos eu me emancipei para montar uma drogaria. Se emancipou no papel mesmo, aquele processo todo dos pais assinarem e dizerem que você já é responsável pelos seus atos. Exatamente. Comecei uma pequena drogaria, eu e meu irmão, em Cravinhos, funciona até hoje. E aí começamos a ir trabalhando com o negócio próprio, trabalhando 16 horas por dia, domingo a domingo. Eu comecei a procurar referência empresarial para aprender. E Cravinhos é uma cidade pequena, né, do interior. Tá com 35 mil habitantes. Pequena, de porte pequeno, muito né? pequeno. Quer dizer, você deve ter ficado conhecido rapidamente. Um pouco. Surge bastante convite lá para cargo público, mas não é o nosso foco. Quais foram as suas inspirações? Olha, então, nesse meio de tempo, eu comecei a bater na porta de vários empresários. Infelizmente, muitos empresários aqui do interior de São Paulo não abriam tantas portas. Foi onde eu vi na revista Forbes, na época eu via na capa Ike Batista e Jorge Paulo Lema. E também o Flávio Augusto, que fundou o Orlando City e o WhatsApp. E eu vi esses empreendedores criando do zero. Jorge Paulo Lema, para a gente mais ou menos saber, é um dos fundadores do que hoje a gente chama de Ambev, Exatamente, né? é o brasileiro mais... Brahma e etc. outras Ambev, marcas. Burger King, Heinz. E aí eu comecei, e particularmente em 2009, o Ike foi uma pessoa que me abriu as portas. Na época ele era o 7º homem mais rico do mundo, disparado, estava criando projetos grandes, está até hoje, criando vários projetos. Foi onde eu fui almoçar com ele no Rio, em 2010, e voltei inspirado a querer construir mais, querer Quantos fazer anos você tinha na época? Tinha 18 anos. E ele recebeu um moleque. Recebeu um moleque. Eu acredito que você falou que muitas portas não se abriram, Exatamente. mas as pessoas certamente te encaravam dessa forma. Quem que é esse moleque que está batendo na minha porta? E talvez né? foi a primeira lição, né? O Ike provou que acho que a essência da vida é manter a humildade. Isso me marcou muito. Então eu voltei pro interior com muita ambição e com muita humildade também para conseguir construir mais projetos e fazer a diferença. E como é que você chegou aí na Vox to You, que hoje é a sua empresa que é especializada em oratória? Exatamente. Na verdade eu criei uma outra empresa, paralelamente à farmácia. Essa empresa tinha 70 colaboradores comigo na área comercial. E meu atual sócio da Vox to You hoje, o Júnior, ele era coach, ele já dava treinamento de oratória. Ele foi numa reunião com a minha equipe e ele falou, Luiz, sua equipe precisa persuadir mais, impactar. Vamos desenvolver um treinamento de oratória? Eu falei, bom, vamos. Fizemos o treinamento, fiquei boquiaberto com o resultado, foi aonde eu resolvi convidar ele para abrir uma companhia. E aí começamos em 2013 a vender treinamento de oratória. A empresa de treinamentos acabou virando uma escola, a escola virou uma rede de franquias, que, por incrível que pareça, acabou treinando Jorge Paulo Lema. Então, Jorge Paulo Lema acabou... Foi seu cliente depois. Exatamente, preparamos ele para uma palestra do Day One, na Endeavor. O Ike Batista depois adorou o conceito, virou nosso sócio, comprou 20% da companhia. Ela já chamava Vox? Já tinha um X antes? Já. Vox to You, já. E aí começamos, é uma empresa nova, estamos apenas começando, unidade em Ribeirão Preto, Sorocaba. E a meta é levar a oratória para o Brasil inteiro, é democratizar a oratória
Porque hoje existe um gargalo no sistema educacional do Brasil que prepara muitas pessoas para a parte técnica. E a hora que a pessoa precisa convencer, precisa estar aqui na frente de uma câmera... Apresentar seu projeto. Exatamente, a pessoa acaba perdendo a oportunidade. Tá, me diz uma coisa, para quem está nos assistindo, o que é oratória? Oratória é a arte do discurso que visa a persuasão. Visa a persuasão, a influência. Muita gente acha que é simplesmente apenas falar em público. Mas não, oratória ele trabalha muito a parte de persuasão, de venda, de impacto, de encantamento. E também, nós criamos dentro do curso, muitas técnicas de inteligência emocional. Porque o bom orador é uma pessoa que ela tem autoestima, que ela se vende. Porque às vezes a pessoa é extremamente competente, foi até o tema central da minha palestra, às vezes a pessoa é extremamente competente, mas ela não consegue mostrar o tanto que ela é competente. Ou, às vezes, a pessoa tem um projeto sensacional, mas na hora de vender, ela não dá ênfase. E como é que vocês trabalham a timidez? É questão de treino. Então, por exemplo, no nosso curso, não é um curso que a pessoa fica lá sentada, vendo um palestrante falar e depois vai fazer uma prova. É bem dinâmico, bem prático. A pessoa vai para o palco, vai se soltando aos poucos, é filmada. A filmagem é maravilhosa porque você pega vários vícios de linguagem, o vídeo é reproduzido e aí a pessoa vai, a cada aula, adquirindo mais musculatura emocional e acaba realmente se transformando. Mas aí você tem toda uma parte prática e quando a pessoa se matriculou, certamente o primeiro passo ela já deu. Porque é muito comum a pessoa tímida se recolher em si mesma, na sua timidez, e às vezes até se conformar com a sua timidez. Aí você tem a parte prática. Tem uma avaliação do primeiro exercício, digamos Exatamente. assim? Muita gente desiste depois dessa primeira avaliação? Não, na verdade, assim, a avaliação ela é constante, porque a cada 3 aulas tem filmagem. E o aluno vai analisando a filmagem, e na filmagem ela é maravilhosa porque o aluno começa a ver a evolução. Depois ele compara o primeiro vídeo com o 8º. Então ele vê a transformação que ele teve durante o curso. Aí o efeito é o contrário, porque no começo às vezes ele fica um pouquinho constrangido com a câmera e tudo mais, mas depois na hora que ele vê o desenvolvimento dele a cada aula, ele acaba se superando e saindo de lá transformado. As pessoas se transformam pelo curso mesmo? Sim, é transformacional porque... Você usa o seu exemplo, inclusive, para motivar essas pessoas? Às vezes sim. Eu procuro fazer muita palestra porque, na verdade, eu acredito que o Brasil ele vive uma grave crise política e econômica, mas a grande crise que o Brasil hoje está vivendo, eu acredito que é a crise do vitimismo. Então a pessoa é vítima da família, vítima do Lula, da Dilma, do Temer agora, e esquece que através da atitude ela pode realmente fazer a diferença. Então, às vezes a pessoa ela acha que tem um problema grande e tudo. Eu estava até comentando há pouco com os meninos. Quando você vem aqui no hospital, você realmente vê que você não tem problema nenhum, né? Que às vezes a gente fica se lamentando, se remoendo e esquece de buscar fazer diferença. Ou que os problemas estão aí para a gente buscar soluções para eles, né? E a oratória está relacionada a esse protagonismo. A pessoa ser protagonista da vida dela, ter as metas, buscar. A oratória é um grande motor para isso. A gente ouve muito falar em pessoas, inclusive na faculdade, que se dedicam a um trabalho de finalização de cursos, famosos e temidos TCCs, ou se dedicam depois num mestrado, e na hora de enfrentar uma banca, toda uma pesquisa de quase uma vida inteira vai por água abaixo porque ela não sabe se posicionar na frente daqueles que estão avaliando o seu trabalho, né? E posteriormente até uma carreira, né? Porque às vezes você pega o advogado que sabe mais lei não é o advogado que tem mais sucesso. É o advogado que convence mais, que conquista mais clientes, que consegue persuadir mais na hora que ele está na frente do juiz. Aí você vê empreendedores, às vezes a pessoa tem um projeto fantástico, tem uma Porsche na mão, mas na hora de vender ela vende como se fosse um Fusquinha. Ela não dá ênfase adequada naquele projeto e com isso ela acaba perdendo inúmeras oportunidades. E você acredita que a oratória ela é importante para todas as pessoas, até para assim, desde a dona de casa até um grande executivo, como os que você citou aí? Exatamente. Muitas famílias são destruídas por falta de comunicação, por falta de diálogo, por falta de contornar situações difíceis. E você acredita que o curso de oratória ele pode até dar esse suporte? Muito. Eu tenho vários cases dentro da escola, que o relacionamento dentro de casa... Uma coisa que me marcou foi quando nós montamos o primeiro treinamento em 2013, e um aluno ele deu um depoimento que ele falou, eu estou no curso por causa da minha filha. Porque a minha filha é retraída, porque eu sou retraído em casa, eu estou vendo que ela está crescendo e continua retraída, então eu busquei esse curso para dar o exemplo para ela. Então, que bacana. E como é que as pessoas podem ter contato com os seus cursos? Como é que... Aí pelas redes sociais, pela internet? É legal curtir nosso Facebook, facebook.com/vox2u.
E Vox2U, só para explicar Soletrar. direitinho, escreve Vox, né, que é V-O-X. O 2 é 2, é um numeral, número 2. E o U escreve como escreve você em inglês mesmo, que é, né, que é o Y-O-U, certo? É assim mesmo? Falei Perfeito. direitinho? Ótimo. Então Lá tá tem bom. muitas dicas de oratória, que a pessoa, tem até um e-book para a pessoa baixar ali e começar a aprender esses conceitos. Mas o melhor é a prática. Nada como a prática, exatamente. É preciso treino, é preciso ter muita disciplina e perseverar. Não é do dia para a noite. A gente está começando um ano novo, as pessoas estão nessa fase de retraçar alguns projetos, metas, às vezes ousar um pouco mais nessas metas. Eu queria que você deixasse uma mensagem de começo de ano, para motivar mesmo, de motivação para as pessoas. A mensagem que eu queria dar, eu só estou começando também, mas eu acredito muito no poder dos sonhos. Parece até piegas falar isso, mas eu acredito que o sonho é sempre o grande motor das vidas e conquistas. Então, que o dia da mentira você sabe que não é 1º de abril, é 1º de janeiro, né? Porque 1º de janeiro a pessoa está cheia de sonhos, né? E mente para si mesmo, Exatamente. inclusive. Depois chega no carnaval, não cumpriu todas aquelas metas. Então, que 2017 seja um ano de muitos sonhos e atrelado a muita disciplina e perseverança para colocar esses sonhos de pé, que é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença, você está num local que é fruto de um grande sonho. Muito. O sonho do Dr. Paulo Prata, hoje o sonho do Henrique em aumentar ainda e fazer ainda mais verdadeiro esse sonho do Dr. Paulo Prata, da doutora Cila. Obrigada, viu? O programa está à disposição. E é de tirar o chapéu. Louvável o que vocês estão fazendo aqui no hospital. É, Muito bom. Também acho. Modéstia à parte, também acho. Se você quer saber mais sobre a Vox2U ou sobre o Hospital de Câncer de Barretos, para se inspirar para os seus sonhos de 2017, hcancerbarretos.com.br. Lá tem todas as informações, você pode reassistir esse programa. A gente vai colocar um link direto com a empresa dele. Enfim, esteja conosco também em 2017 e a gente se vê no próximo programa. Até lá.